Bom dia, irmãos. Desejo a todos um dia agradável na presença do Senhor. Desejo que os irmãos estejam bem. E nós estamos aqui para dar início à nossa IBD. E, apesar dessa aula ser gravada, eu gostaria de pedir a você que você tirasse um tempinho, que você pegasse a sua Bíblia, a sua revista, porque aqui algumas perguntas, algumas indagações que com uma aula como nós gostamos de fazer, né? Todos juntos, nós podemos pegar as opiniões dos irmãos, mas com uma aula gravada, eu gostaria que você respondesse essas perguntas e quem sabe você anotasse e o que você tivesse de algo a compartilhar, você anotasse aí mesmo na sua revista, na próxima lição, para que nós pudéssemos estar colhendo alguma coisa que você anotou, que você pensou, tá? Então, nós estamos estudando o livro de Gálatas e nas lições anteriores, os irmãos estudaram com a Sônia pelo Evangelho autêntico, e eu achei importante, já que praticamente a lição 2 fala a mesma coisa, de relembrar, né? Passa um pouquinho de tempo, às vezes a gente esquece um pouquinho. Então, a conclusão, a síntese que foi aprendido naquela lição foi que o Evangelho não tem origem no homem, mas em Deus. O Evangelho que Paulo pregava, da salvação mediante a fé sem obras, sem as obras, é o Evangelho que precisa ser anunciado ainda hoje, né? O Evangelho não necessita de aditivos, pois sua eficácia lhe é inerente. Então, a gente não precisa não precisa acrescentar mais nada ao que Jesus já nos deixou como o Evangelho dele. E o verdadeiro ministro do Evangelho não procura agradar aos homens, mas a Deus, e é convertido e dá firmeza da sua fé e doutrina, né? Isso tudo foi visto na lição passada. Se você não pôde ver, dê pelo menos uma lida, e também não deixando de ler pela Bíblia, para que você tenha um panorama do que nós estamos estudando aí em Gálatas. E o versículo-chave da nossa lição hoje, que é a vida pelo Evangelho, é um versículo muito conhecido nosso, né? Gálatas 2, 19 e 20, que a gente sabe de cor, algumas programações, é um tema-chave, é a divisa, né? Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esse é um versículo bem conhecido, mas que precisa passar da letra para o nosso coração, para o nosso dia a dia. O Cristo vivendo em nós e o estarmos crucificados com Cristo. E o objetivo-alvo da nossa lição é refletir sobre a importância da justificação pela fé e cuidar do bom nome de cristão, para que a nossa pregação atinja os objetivos. Nós entenderemos também que entre nós, entre os crentes, há discórdias, mas que elas precisam ser resolvidas. Nós somos seres humanos e, vez por outra, para não dizer vez em sempre, haverá algum erro, algum equívoco, e que precisará ser sanado dentro do povo de Deus. E que a gente precisa amar, né, o nosso próximo e perdoar quando houver algum problema de relacionamento e cuidar do bom nome de Cristo, de cristão, a fim de que a nossa pregação fale mais alto. Então, as divergências que ocorrerem no nosso meio não podem, de maneira nenhuma, impedir a pregação do Evangelho. Aqui a lição
ela nos deixou, né, na revista, pelo menos aqui do professor, algumas perguntas que eu gostaria que você respondesse para você, mas que você não deixasse de responder, né, para que a gente possa entender que essa carta aos Gálatas, ela fala para a gente hoje, né? Não foi só para aquele tempo. Então, aqui umas 3 perguntinhas rápidas. A perseguição é a forma mais eficaz de frear a propagação do Evangelho? O que você acha? Que quanto mais perseguido o Evangelho vai diminuir a sua propagação ou vai aumentar? Confundir a mensagem bíblica. A segunda, confundir a mensagem bíblica com mensagens similares às bíblicas é uma das formas de enfraquecer a fé dos cristãos? Então, os irmãos entenderam? Mensagens que, como a gente via naquele comercial, né? Denorex, parece, mas não é. Você acha que isso é uma forma de enfraquecer a fé dos cristãos ou o verdadeiro cristão vai estar firmado na palavra e vai correr atrás de entender o certo que a Bíblia diz e permanecer ali? O que você acha? E a pergunta 3 diz assim: proporcionar meios que põem em dúvida a mensagem do Evangelho, como aulas de professores ateus e suas ciências, atrapalha a fé das pessoas? Então, é uma outra pergunta também, porque, inclusive agora em tempo de pandemia, a gente escuta muita coisa. E é preciso que você filtre, é preciso que você esteja firmado na palavra, para que a sua fé não vá por água abaixo, né? Eu gostaria de situar os irmãos, eu fiz uma linha do tempo, porque a partir do capítulo 1, a partir do 15, 1:15 em diante, até o capítulo 2, versículo 1, Paulo, ele mesmo faz essa linha do tempo, desde a conversão dele, né, em Damasco, a ida para Damasco, no caminho de Damasco. Depois ele vai à Arábia. Isso tudo, se você acompanhar aí, a partir do 1:15, você vai ver essa linha do tempo. Depois ele ficou em Damasco durante 3 anos. Depois ele ficou em Jerusalém 15 dias, quando ele esteve com Pedro e Tiago, apenas esses apóstolos. Depois ele foi para Síria e Cilícia, e só depois de 14 anos ele retornou a Jerusalém. Tá? Depois ele foi para Antioquia, e ali ele proclamou o Evangelho, mas os judeus que haviam se convertido, eles achavam que era necessário seguir a lei, que só o sacrifício de Jesus, só aceitar, só pela fé, não era possível. Seria melhor que a lei fosse guardada. Então, diante daquela ebulição que provocou esse ensinamento que eles estavam tendo ali, que os gentios deveriam ser circuncidados e tal, Paulo retorna a Jerusalém, e ali, ao concílio, ele é enviado pelos apóstolos para confirmar o seu apostolado mesmo, como apóstolo dos gentios, né? E a carta aos Gálatas é escrito, né? Até é baseado em Atos 15, se os irmãos quiserem depois ver lá, fala sobre esse encontro, esse concílio e tal. Tá? Então, a gente precisa só se situar no tempo. Né? Então, começando aqui a nossa introdução, nós falamos que Paulo ele lutava ali com emissários, né, de Satanás, que procuravam desacreditar a verdade e os seus representantes. Né? E ele, depois que ele se defendeu da acusação que ele pregava uma mensagem diferente de Pedro e dos demais apóstolos, a defesa dele consistiu em demonstrar que
mesmo não tendo sido influenciado ou instruído por esses apóstolos, ele anunciava o autêntico evangelho, tá? E aí nós vamos ver aí os contornos dessa defesa. Na minha revista aqui também tem uma situação muito legal, tá? Antes da gente propriamente na lição, ele passa algumas histórias fictícias, mas para a gente ver que até hoje a gente enfrenta a mesma oposição que Paulo enfrentou, né? Então, uma das situações em uma universidade federal, um aluno de física resolveu iniciar um trabalho evangelístico no intervalo das aulas e está recebendo fortes críticas, discriminações e até proibições. No lugar dele, o que você faria? É muito importante, é muito legal esse exercício da gente se colocar no lugar das pessoas, porque aí a gente olha para aquilo que a gente pensa. Então, se você estivesse iniciando aí um trabalho evangelístico num lugar, né, bem difícil como é uma universidade federal, olha quanta coisa você enfrentaria e o que seria o seu posicionamento diante das perseguições e proibições e críticas que você recebia ali. Uma outra situação, em uma igreja na capital de Goiás, um grupo de irmãos está sendo influenciado fortemente por uma doutrina diferente daquela que afirma a Bíblia. E o pastor ali já pregou, já conversou, já aconselhou, mas continua sofrendo oposição por parte desse grupo na igreja. Se você fosse o pastor, qual seria a sua posição? O que você iria fazer? Então, Paulo enfrentou, a gente trouxe, né, a revista, o autor trouxe assim situações que acontecem nos nossos dias para a gente entender que Gálatas é sim para hoje, né? Porque Paulo, então, ele enfrentou muitas resistências, defendeu o seu ministério, e imagine o esforço, o cansaço que não deve ter sido isso, né? A defesa e a pregação do evangelho naquele contexto. Então, são outras situações aí que você vai pensar, né, para conversarmos, quem sabe, futuramente, né, na próxima lição, que estivermos todos juntos conversando hoje. Então, irmãos, o que nós podemos aprender? É assim, eu esqueci de ler o texto áureo, me perdoe. E eu gostaria de pedir licença aos irmãos para ler na Bíblia na linguagem de hoje, porque eu sei que não é a tradução dos irmãos, mas fica muito mais fácil do entendimento, pelo menos para mim, mas depois você pode ir lendo aí na sua Bíblia, tá? Eu tenho certeza que tem palavras aí que pode ser que você não esteja muito familiarizado e aqui nessa linguagem é mais fácil de nós entendermos, tá bom? Vamos lá, Gálatas 2, do 1 até o 10, tá bom? Vamos lá. 14 anos depois, isso Paulo falando, tá? 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem um verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja
digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-los aos judeus. Pois, pelo poder de Deus, fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Tá? Então, isso é Gálatas 2, de 1 a 10. Então, queridos, nesses versículos, nós vemos que Pedro estava andando na mesma verdade, ou no mesmo espírito que os outros apóstolos. E, diante disso, a igreja de Jerusalém não hesitou em recomendar, né, que ele continuasse ali a pregação aos não-judeus. E depois vamos ver aí, depois de uma missão cumprida, que está em Gálatas 1 e 2. Então, depois de 14 anos, quando em Jerusalém ele se encontra com Pedro e Tiago, e durante todo o tempo pregou o evangelho sem qualquer instrução humana, né? Sua mensagem tinha sido inteiramente fruto da revelação de Deus. E ele já tinha completado com Barnabé a primeira viagem missionária e retornaram a Antioquia para relatar, né, muito feliz, o milagre aí da conversão dos gentios, né, pela graça mediante a fé. E só que nesse momento, né, nesse momento de sucesso ministerial, é que ocorreu esse problema aí dos que haviam se convertido, mas eles queriam que a lei mosaica fosse observada. Então, Paulo ali, ele fala que o cristão está livre dessa experiência de ter que seguir a lei. Mas muitos, até em Jerusalém, defendiam uma ideia contrária. Eles diziam que, além da fé em Jesus, eles precisavam seguir os preceitos da lei. E quando Paulo, então, se apresentou aí aos líderes da igreja, a fim de dizer o que ele estava fazendo, ele foi confirmado, né, através de Pedro, Tiago e João, que ele continuasse a trabalhar com os gentios, assim como Pedro, inclusive, estava trabalhando eles trabalhavam com os judeus. Então, ele foi confirmado, foi ratificado ali o trabalho de Paulo. Tá? Nós vimos aí, então, que a salvação é pela graça, né? Nós temos essa liberdade em Cristo. E no 2, a prova evidente da eficácia do Evangelho, nós vemos aí que Paulo estava acompanhado de Tito. E esse era o tendão de Aquiles, né? Porque Tito ele era gentio, né? E aquelas pessoas estavam querendo que Tito fosse circuncidado e tal. E Paulo faz ali de Tito como se fosse assim, uma defesa daquilo que ele vinha pregando, que ele não foi obrigado a cumprir a lei. Então, aquelas pessoas, né, muitas se infiltravam ali na igreja para observar o que estava sendo feito e promover também
aquela dissolução. Hoje em dia, irmãos, isso também acontece muito, né? Eu tenho uma experiência de um caso que eu vi, que foi até mesmo na EBD, né? Uma classe de EBD, ela estava vazia, estava com poucas pessoas, e uma pessoa foi eleita professora daquela classe e trabalhou bastante, e logo aquela classe não tinha lugar para as pessoas sentarem, né? Pela misericórdia de Deus, e usou a vida daquela pessoa, enfim. Até que um dia chegou uma pessoa lá, plantando uma diferença doutrinária, né? Que não é dos batistas, e o jeito com que ele colocou aquilo, provocou uma confusão muito grande, e que o pastor foi informado de maneira equivocada, enfim. Então, até que depois desse episódio, né, a classe, de novo, ficou com 2, 3 pessoas. Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter discernimento, porque isso, pessoas querendo colocar problemas dentro da igreja, em termos de doutrina, acontece muito, acontece até hoje. Então, nós vemos aí no versículo 6 a 9, a comissão de Paulo, né? Que fala, e aqueles que pareciam ser líderes na igreja, Paulo, ele se colocava no mesmo patamar, porque da mesma forma que Deus comissionou a ele também, tinha dado a ele a oportunidade de pregar aos gentios, né? No 8 diz, pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito para anunciar o evangelho aos judeus, né? Então, por isso, Pedro, Tiago e João, aí na Bíblia, né, na minha, está escrito, deram a destra em comunhão comigo e com André, as destras, né? Então, as mãos direita como sinal de acordo, que estava tudo certo, né? Então, aqui no versículo 6 e 9, vem falando disso, né? E esses 3 apóstolos eram tidos de maior influência, né? E reputada coluna. Então, quer dizer, eles eram colunas na igreja, e Paulo precisava, então, se reportar a eles, tá? A recomendação dada a Paulo, aí no 4, está no 9, de 9 e 10, né? Então, como nós já falamos, eles receberam aprovação e reconheceram que Paulo havia recebido essa incumbência de pregar o evangelho pela graça mediante a fé, especialmente aos judeus, e Paulo especialmente aos gentios. Então, Paulo enfrentou esse problema lá porque havia esse conflito, né? As pessoas estavam querendo colocar muito mais, um pouco mais do que a salvação pela graça e pela fé, e que precisavam um pouco mais. E até hoje mesmo nós enfrentamos isso. Muitas vezes a pessoa fala, se você aceita Jesus, mas se você não varrer a casa com uma vassoura que foi consagrada, você não beber água, não que Deus não utilize, a gente não possa. Essa questão de objetos, né, é uma questão à parte que a gente precisaria de mais tempo até para falar. Mas a salvação, o evangelho não está ligado a essas coisas, né? Não está ligado o sacrifício de Jesus é um sacrifício cabal, né? E hoje o papel de Paulo ali, o posicionamento que ele teve foi de salvar, de
pontuar que o cristianismo deveria estar livre do legalismo religioso, né? Então, porque se não fosse assim, o sacrifício de Jesus não seria completo para a salvação das pessoas e o legalismo estaria sendo vigorando até hoje. Então, isso a gente precisa tomar cuidado, né? Até mesmo, irmãos, no nosso viver. De tempo em tempo, eu acredito que todo dia a gente precisa se parar, pensar na nossa vida espiritual. O que é que eu estou fazendo? Como é que eu estou me ligando ao Senhor? Como está a minha comunhão? Porque eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo à igreja, para quê? Qual é o significado? Qual é o sentido? É porque eu estou acostumado? É porque lá eu vou ver pessoas que vão me fazer bem? Então, a gente precisa estar avaliando, porque muitas vezes você não tem uma vassoura, um copo d'água, 3 pulinhos, às vezes você não tem essas coisas, mas o nosso viver está sendo uma religião, mas não está sendo o evangelho vivo. Então, é muito importante que a gente pense nisso, e agora, nesse tempo de pandemia, muitas coisas estão sendo passadas, então a gente tem que passear com a Bíblia para ver se aquilo é mesmo assim e tirar nossas dúvidas com quem pode nos ajudar, né? Os nossos pastores, e não seguir nem para a direita e nem para a esquerda. Tá? Só finalizando aqui essa primeira parte, na primeira viagem missionária, Paulo fundou algumas igrejas de Listra, Derbe e Icônio e Antioquia da Pisídia, que é atualmente a Turquia moderna. Então, Gálatas, né, a gente faz uma confusão, pensa que Gálatas é uma igreja, não é. Gálatas era uma região. Tá? Então, essa carta, ela era itinerante, então ela passou por diversos lugares, lugares que Paulo havia confirmado ali, trabalhos que Paulo havia levantado, igrejas, né? Na verdade, que Paulo havia levantado quando ele quando aconteceu a primeira viagem missionária. Tá? Nós temos também, eu fiz aqui uma linhazinha do tempo só para eu entender, que teve a primeira viagem missionária, teve o Concílio de Jerusalém, a carta foi escrita e depois teve a segunda viagem missionária em que Paulo foi confirmando a fé daqueles irmãos. Então, o que nós aprendemos aqui, que há um único evangelho, a fé apostólica, né? Um corpo reconhecido de doutrinas ensinado pelos apóstolos de Cristo e preservado para nós no Novo Testamento. Como o evangelho não mudou com o passar do tempo, esse é o único evangelho que devemos transmitir hoje. Esse é um outro ponto que a gente precisa estar bem atento, porque as coisas vão mudando, o que era errado, hoje em dia já não é mais, nós vivemos num tempo de relativismo, então muitas vezes acontecem situações em que você fica pensando, me posiciono, não me posiciono, né? O Evangelho diz assim, duramente ali, não duramente, mas a verdade do Evangelho é aquela. E agora, como é que eu faço? Então, o Evangelho não mudou, né? E nós vemos que a cada dia, aqueles que quiserem viver o verdadeiro Evangelho, viverem piamente, viverem Jesus, vão precisar pagar um preço. E se os irmãos puderem notar, as coisas já estão nesse pé, né? Para você se posicionar, para você ser cristão mesmo, de verdade, Cristo vivendo em você, como diz ali Gálatas 2:20, muitas vezes você tem que pagar preço. Tá? Então, terminamos aqui essa primeira parte com esse início aí da vida pelo Evangelho. E para a próxima lição, há algumas perguntinhas aqui, dessas que
deixam, às vezes, o nosso cabelo em pé, né? É possível que líderes religiosos promovam um conflito franco entre si? Isso é necessário ou é um mau testemunho? Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Vou deixar os irmãos aí pensando durante essa semana. E na próxima semana, nós vamos tentar responder essa pergunta, porque a partir do versículo 11 até o 21, houve aí uma discordância entre Paulo e Pedro, e nós vamos aprender um pouco mais sobre essa lição, tá bom? Eu desejo um bom dia a todos, que Deus nos abençoe e que tudo que nós estivemos aprendendo aqui, que não entre só no seu ouvido, mas que possa entrar no seu coração, no meu dia a dia, porque para que nós possamos viver, Cristo vivendo em nós, é preciso livrar-se do legalismo religioso e viver realmente a vida que Ele deseja para nós. Um grande beijo. Até a próxima.